Amados ouvintes, aceitem a paz do Senhor Jesus. Quem cumprimenta os irmãos nessa tarde é sua irmã em Cristo, Maria Cláudia. E hoje nós vamos meditar na parte final do livro O Peregrino. Lembrando então que todas essas semanas, nós estivemos juntos aqui, meditando nesse livro maravilhoso, nesse livro tremendo, que é uma parábola do cristão indo para a cidade celestial. E nós já estávamos então na penúltima parte, quando os peregrinos, o cristão e o esperançoso, são recebidos pelos seres celestiais, e os seres celestiais falam para eles que eles só têm que fazer mais 3 coisas. Mas antes de nós vermos o que aconteceu com o cristão e com o esperançoso, nós vamos pular aqui um pouquinho mais para frente sobre o que aconteceu com o ignorância, aquele homem que achava que conhecia a Bíblia, achava que conhecia o caminho, achava que era bom o suficiente para entrar na cidade celestial. Nós já falamos sobre esse tipo de pessoa, aquela pessoa que acha que é justa, aquela pessoa que acha que o coração dele é limpo, sendo que a palavra de Deus diz, não é? O próprio salmista fala: quem é que pode conhecer os seus erros? Expurga-me tu, ou seja, limpa-me tu daqueles que me são ocultos. Nós temos até pecados que nós nem sabemos que nós estamos cometendo contra o Senhor, e nós devemos nos humilhar todos os dias diante do Senhor para que Ele possa nos exaltar, para que Ele possa receber a nossa humilhação, para que Ele possa receber a nossa vida na presença dEle. Se nós não recebermos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa justiça não é nada. A Bíblia fala que nós somos como o imundo. O profeta Isaías diz: nós somos como o imundo, e as nossas justiças são como trapos de imundícia, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, nós vemos aqui, que ignorância que estava indo atrás dos dois peregrinos. Ele atravessou o rio de barco. Atravessou com pouca dificuldade, porque vã esperança, um barqueiro o trouxe para outra margem em seu barco. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, quando nós acompanharmos o que aconteceu com o cristão e esperançoso, nós vamos perceber que essas águas que eles tiveram que passar, todos têm que passar pelas águas, é a água da morte, é a angústia da morte, é a tristeza da morte. E esse homem, então, ele não sentiu a tristeza da morte, ele não sentiu angústia, porque a vã esperança, ou seja, ele se baseava na sua própria justiça, ele tinha certeza que ele era digno de entrar no céu, de entrar na cidade celeste. Ignorância subiu o monte e chegou ao portão, só que ele chegou sozinho, ninguém lhe deu boas-vindas. Quando ignorância bateu à porta, os homens que olharam por cima do muro perguntaram: de onde você vem? Que deseja? Ele respondeu: eu comia e bebia na presença do rei, e ele ensinava em nossas ruas. Pediram-lhe então um certificado. Ele levou a mão ao peito à procura de um, mas nada encontrou. Eu quero ler com os irmãos aqui em Lucas capítulo 13, versículo 25. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 25. Hoje não estou com a minha mãe aqui, mas não é porque nada aconteceu, tá, irmãos? Os irmãos ficam preocupados, é que realmente ela não pôde estar comigo. Então nós vamos ler juntos aqui a palavra do Senhor, São Lucas, capítulo 15, que é uma parábola do Senhor Jesus. Versículo 25, aliás, capítulo 13, Capítulo 13, versículo 20, versículo 25, que diz assim: quando o pai de família, o Senhor Jesus, olha o que o Senhor Jesus fala: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta,
Antes ele diz, versículo 24, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lembram, ouvintes, quando o cristão passou pela porta estreita e ali caiu o fardo e ali ele recebeu também o certificado, ao pé da cruz ali ele recebeu o certificado da salvação. Por quê? Quem é que nos certifica de que nós somos salvos, de que nós somos filhos de Deus? É o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em São João capítulo 1 que o Senhor Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só quando nós recebemos a Jesus, quando nós abraçamos a cruz de Jesus, quando nós confessamos o nosso pecado, nós passamos pela porta estreita, que é tão difícil de passar, é que nós recebemos então esse certificado, essa garantia, essa segurança de que Jesus Cristo, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Então Jesus fala, versículo 24, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos, que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, e virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Ou seja, irmãos, as pessoas falam, eu estive na presença de Deus, Jesus andou nas minhas ruas, ou seja, Jesus comeu na minha presença, eu conheço a Bíblia, eu sou um cristão, eu conheço a palavra de Deus, eu sei quem é Jesus, Mas tudo isso não é o suficiente. Não é suficiente você conhecer Jesus. Jesus tem que conhecer você. E você tem que ser filho de Deus. Você tem que ter abraçado a cruz de Jesus. Você tem que ter abraçado o sacrifício de Jesus, porque só Ele que pode garantir a nossa entrada nessa cidade celestial. Então nós vemos aqui esse homem que estava tão seguro de si, tão seguro da sua justiça, tão seguro dos seus atos, das suas obras, do seu coração limpo, que ele chegou ali levado pela sua vã esperança. E quando ele chegou ali naquele lugar, ele disse simplesmente que ele comia e bebia na presença do rei e que o Senhor ensinava nas ruas dele. E aí pediram um certificado e ele não tinha. Então os anjos entraram e disseram ao rei que ignorância tinha chegado, porém o rei disse, levem-no para fora, amarrem-lhe os pés e as mãos e lancem-no para fora. Logo ergueram-no e carregaram-no pelos ares até a porta que eu havia visto ao lado da montanha e jogaram-no lá dentro. E assim eu vi que havia um caminho para o inferno, até mesmo dos portões do céu. E então nós vemos, irmãos, lá em Mateus capítulo 22, Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz, que quem não foi achado o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas isso que ele diz aí, que até de próximo do céu, alguém pode ser lançado no inferno, nós podemos acompanhar aqui em Apocalipse capítulo 22, que é a parábola das bodas. O Senhor Jesus fala, que muitas pessoas foram chamadas para aquelas bodas, para aquele casamento, e muitas pessoas não aceitaram, E o Senhor então mandou aquele mordomo, que é o próprio evangelista, que é aquela própria pessoa que leva a palavra do Senhor. Ele mandou que essas pessoas então fossem forçadas a entrar, convidadas a entrar, as pessoas que eram mais necessitadas, as pessoas que eram mais humildes, que elas recebessem essa palavra. E então ele diz assim, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino do céu é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho.
Sabemos que Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, e eles não quiseram vir. E depois enviou muitos outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, olha, os servos do rei não fizeram caso das bodas do rei, da volta do Senhor Jesus. Foram um para o seu campo e outro para o seu trabalho, e os outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Aquilo que eu falei para os irmãos que está em João capítulo 1, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E depois, as saídas dos caminhos, ele fala no versículo 9, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E os convidados viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Então vamos meditar um pouquinho aqui, meus irmãos. Versículo 10. Os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Ou seja, ninguém é digno de entrar no reino de Deus. Nós entramos pela misericórdia do Senhor. Nós entramos quando nós abraçamos o convite de Jesus Cristo, não é? Para irmos para o céu, para irmos morar com Ele, para termos um relacionamento com Ele e para nos trajarmos com novas vestes. Lembram lá que quando o cristão entrou pela porta estreita e quando caiu o fardo ao pé da cruz, ele, além de receber aquele certificado de que ele era um filho de Deus, de que ele era um salvo, de que ele era um cidadão do céu, ele também foi trajado com novas vestes, vestes de santidade, vestes de louvor a Deus, vestes de santidade ao Senhor. Então, a partir do momento que nós aceitamos esse convite e nós entramos na presença de Deus, nós passamos a ter um relacionamento com o Senhor, nós mudamos as nossas vestes também. E ali estava uma pessoa que não tinha mudado as suas vestes, não tinha mudado o seu comportamento, não porque a nossa salvação seja pelas obras, ela é pela fé. Mas uma vez que nós abraçamos a fé do Senhor Jesus, uma vez que nós entramos na presença do Rei, Ele nos transforma, Ele muda as nossas vestes, vestes que eram como trapos de imundícia, como diz Isaías, né? As nossas justiças são como trapos de imundícia e são transformadas, assim como aconteceu ali com Zorobabel, não é? O Senhor mandou que fossem transformados, mudadas aquelas vestes, né, vestes sujas, e foi então transformado em vestes limpas, vestes resplandecentes, com autoridade contra Satanás, porque ele estava na presença de Deus. Mas essa pessoa aqui que entrou nas bodas sem estar preparado, sem estar trajado, sem estar transformado, sem estar regenerado, o que aconteceu? Versículo 12, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse-lhe então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós vemos aí o que significa isso, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? E foi isso que aconteceu com Ignorância. Ignorância tinha sido chamado, ele tinha andado com o rei, ele tinha ouvido a palavra de Deus, ele conhecia Jesus, mas Jesus não o conhecia. Por quê? Porque ele praticava a iniquidade, porque ele achava que a justiça dele era suficiente para ele se salvar, e não foi suficiente. Quando chegou lá, ele não tinha o certificado, ele não tinha novas vestes, ninguém estava acompanhando ele, porque o lugar dele não era ali. Então ele foi enviado
do próprio céu ali, de pertinho de Deus, ele foi lançado no inferno. Conforme diz essa parábola, o homem estava na presença do rei, mas ele foi lançado nas trevas exteriores, porque ele chegou perto do reino de Deus, mas ele não esteve perto o suficiente, ele não abraçou o reino de Deus. Agora, voltando então para a narrativa sobre cristão e esperançoso, lembrando então que eles tinham mais 3 coisas para fazer, que os seres resplandecentes tinham falado com eles, né? Nós tínhamos lido já, enquanto caminhavam, 2 homens vieram ao encontro deles. Estavam vestidos com roupas reluzentes como ouro, e os seus rostos resplandeciam como a luz. Os homens perguntaram aos peregrinos de onde vinham. Ouvindo a resposta, disseram: vocês têm apenas mais 2 dificuldades que vencer, e depois entrarão na cidade. Os 2 homens, esses 2 homens são anjos, né, irmãos? Acompanharam os peregrinos até avistarem a porta. Então os peregrinos, entre os peregrinos e a porta havia um rio. Não existia ponte alguma para atravessar, e a água era muito profunda. Os peregrinos ficaram atordoados, mas os homens que o acompanhavam disseram: precisam passar pelas águas, ou não poderão entrar pela porta. Em obediência às palavras daqueles homens, cristão e esperançoso, desceram a água com temor e tremor. Então nós sabemos, né, irmãos, que para entrarmos na cidade celestial, nós temos que passar pela morte ou pelo arrebatamento. Sabemos que Jesus Cristo está voltando, então temos também a esperança de que vamos subir com Jesus quando o Senhor Jesus voltar. Mas, de uma forma ou de outra, nós temos que estar preparados, seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Nós temos que estar preparados para esse momento que vai acontecer, não é? Que nós vamos ser levados na presença de Deus. E o salmista fala aqui, no Salmo 18, versículo 4, aliás, diz assim: cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz aos seus ouvidos. Chegou o seu clamor diante da sua face. Ou seja, irmãos, muitas pessoas, quando passam pela morte, elas passam por uma angústia, elas passam pelo medo, pela tristeza, que é o que começa a acontecer aqui com o cristão. Quando sentiram que a água os envolvia, cristão começou a afundar e gritou ao amigo: estou me afogando, a corrente está me puxando para o fundo. Coragem, meu irmão, sinto o fundo com os meus pés, é firme, disse esperançoso. Mas cristão replicou: ai, meu amigo, as tristezas da morte me rodearam. Não verei a terra de onde emana leite e mel. Nesse momento caiu sobre ele o horror de uma grande escuridão. Então nós sabemos que muitas pessoas passam, né, por esse medo, por esse terror. Porém, o coração de cristão desfalecia com medo de se afogar no rio e nunca entrar na cidade celestial. Agora ele já não conseguia lembrar-se da graça e da paz e nem falar delas. Nós sabemos que muitas pessoas que estão nos hospitais, talvez até nos ouvindo agora, você talvez esteja sendo acometido por esse terror, porque realmente é como o salmista fala, são cordas do inferno, são terror de morte, mas confie no Senhor. O salmista diz que ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu desde o seu templo. Você é um cristão verdadeiro, você é um servo de Deus, você passou pela porta estreita, você olhou para a cruz de Jesus, você abraçou a Jesus Cristo, você tem um certificado para mostrar que você é filho de Deus. Deus te deu poder para você ser filho de Deus. Tenha ânimo, tenha esperança. Por alguns instantes, esperançoso fez tudo o que pôde para conservar fora da água a cabeça do irmão. Cristão recusava-se a ser consolado, até que ouviu o esperançoso dizer: Jesus Cristo te dá saúde. Que é o que São Pedro falou, né, para Enéas: Jesus Cristo te dá saúde. Então ambos cobraram ânimo até que atravessaram e sentiram o chão firme sob os pés. Na outra margem viram os 2 seres resplandecentes, que são os anjos, né, que os esperavam.
Eles saudaram os peregrinos e disseram: somos espíritos ministradores enviados pelo Senhor para auxiliá-los. Então veja, irmãos, que em toda a luta, não é? Muitas vezes a gente parece que a gente está sozinho, mas Deus já enviou auxílio, Deus já enviou os anjos ali, e nós muitas vezes nem conseguimos perceber, entender. Eu sempre me lembro que quando minha mãe passou essa luta tão grande, em 2019, foi aliás nesse mesmo mês aqui de setembro, né? E ela esteve tanto tempo em coma, ela esteve tanto tempo numa UTI, tanto tempo em cima de uma cama, e ela falou com o Senhor: Senhor, como que eu não fiquei desesperada? E o Senhor falou para ela: eu enviei anjos para te sustentar. Então nós temos certeza que onde está um servo de Deus, aí está o anjo do Senhor, aí está o Espírito ministrador de Deus, da parte de Deus. Deus não te abandonou, como eu disse, meu irmão e minha irmã, você que está no hospital agora, você que está talvez desenganado, você que está num leito de morte, talvez tenha chegado a sua hora. Eu não sei se Jesus vai curar você ou não, mas tenha certeza que a morte não é o final para um servo, para uma serva de Deus, muito pelo contrário, é o início de uma vida gloriosa, é o início do repouso na presença de Deus. Então, aqui ele fala: agora eu vi em um sonho que a cidade celestial situava-se sobre um monte, e os dois peregrinos subiam o monte com facilidade, porque tinham consigo os dois seres resplandecentes para guiá-los. Então essa era a segunda dificuldade, eles tinham que subir o monte, mas aí eles já não sentiam dificuldade, porque os anjos de Deus os estavam amparando. Quando estavam chegando ao portão, uma comitiva das hostes celestiais saiu ao encontro deles. Os seres resplandecentes disseram à comitiva: estes são os homens que amaram ao nosso Senhor quando estavam no mundo e tudo deixaram por amor ao seu nome santo. A Bíblia fala, não é, que os mártires, quando entram na glória, o Senhor fala, não é, que eles não amaram as suas vidas até a morte. Também vieram encontrar-se com eles alguns dos trombeteiros do rei, que fizeram o céu ecoar ao som da sua música melodiosa. Os trombeteiros saudaram a Cristão e ao seu companheiro com 10.000 clarinadas de boas-vindas, e assim os peregrinos alcançaram o portão. Então vi que os seres resplandecentes mandaram os peregrinos chamarem à porta. Ao fazê-lo, Enoque, Moisés e Elias olharam por cima do muro e disseram: esses peregrinos viajaram até aqui pelo amor que têm ao rei. Nós sabemos que Enoque foi trasladado porque ele andava com Deus. Sabemos que Moisés morreu, porém foi enterrado por Deus, pelo próprio Deus. Deus enterrou o corpo de Moisés. Então é uma sepultura que não está conhecida. E Elias foi levado ao céu por carruagens de fogo. E nós podemos entender também aqui como uma parábola, também como uma comparação: Moisés sendo a lei, Elias sendo os profetas e Enoque sendo a própria intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, porque Enoque andou com Deus e por isso ele foi arrebatado, ele foi trasladado e não foi encontrado mais nesse mundo. Ele passou desse plano que nós estamos para o plano celestial. Os peregrinos entregaram ali os certificados que haviam recebido no portão estreito. Os certificados foram levados ao rei. Então essa é a terceira tarefa. Eles tinham que ter o certificado, eles tinham que ter o nome escrito no livro da vida, eles tinham que ter aceitado a Jesus Cristo como Salvador, como eles tinham aceitado ali ao pé da cruz. Os certificados foram levados ao rei, que ao lê-los disse: onde estão os homens? Estão fora do portão à espera, informaram-lhe. Nisso o rei ordenou que os portões fossem abertos e que trouxessem os peregrinos para dentro. Então vi em meu sonho que Cristão e Esperançoso entravam pelo portão. Ao entrarem, foram transfigurados e vestidos com roupas que resplandeciam como ouro. Também receberam harpas e coroas. Ouvi todos os sinos da cidade tocarem alegremente, e os peregrinos ouviram dizer: venha e entre na alegria, no gozo do seu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21 fala que o Senhor fala para os seus servos: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo, entra na alegria do teu Senhor.
ouvi também os próprios homens cantando bem alto: aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam o louvor e a honra e a glória e o poder para todos sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Então nós vemos aqui que termina a história de Cristão e do seu parceiro, do seu companheiro esperançoso. Eles entraram na terra celestial, eles venceram. Felizes são aqueles que venceram. Eu quero fazer uma oração agora com você que está longe do caminho do Senhor, com você que está frio na fé, com você que está achando que o seu coração é puro, que é suficiente para você entrar no céu. Nós precisamos abraçar a cruz de Jesus, precisamos pedir a misericórdia de Deus para podermos entrar nessa alegria. Que dia maravilhoso vai ser, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós entrarmos na presença do nosso Senhor, quando nós vencermos assim como aqueles que vieram antes de nós, os nossos líderes amados, os apóstolos, os profetas, todos eles já venceram e nós precisamos vencer também. Vamos seguir nessa fé, vamos seguir com esse alvo, porque essa história é maravilhosa. Eu estou emocionada aqui chorando, porque que coisa linda vai ser o dia que nós entrarmos na glória do Senhor, na alegria do Senhor. Lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá não haverá deficiência, lá não haverá pobreza, lá não haverá falta de nada, lá não haverá depressão, lá não haverá tristeza, só haverá alegria, só haverá louvor, só haverá a graça do Senhor na nossa vida. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos agora orando ao Senhor. Eu estou orando com os ouvintes, essa pessoa que está longe do Senhor, que ela possa fazer um concerto contigo, que ela possa se humilhar ao pé da cruz, que ela possa receber, aleluia, glória a Deus, essa garantia, essa segurança que é dada pelo teu próprio sangue, Senhor. Se não for pelo teu sangue, Senhor, nós não podemos entrar nessa cidade. Se não for pelo teu sangue, nós não podemos ser purificados dos nossos pecados. Senhor, nos ajuda, ó Pai, que nós possamos seguir para o alvo, que nós possamos seguir em frente. Eu sei que tem pessoas agora que estão orando comigo, que estão em luto, que estão sentindo falta de alguém, de algum parente, mas essa pessoa já está na glória. Senhor, que nós possamos ter força para vencer, assim como os heróis da fé, assim como aqueles que já venceram. Nos ajuda a caminhar, ó Deus. Essa pessoa que está num leito de dor, num leito de enfermidade, essa pessoa que sabe que ela tem pouco tempo de vida, Senhor, não deixe o terror da morte se abater sobre essa vida, mas que ela seja cheia da tua alegria, do teu Espírito Santo. Vai ao encontro agora dessas vidas, Senhor, que estão no hospital, que estão na UTI. Eu sei que é lugar de dor, é lugar de loucura, é lugar de terror, é lugar de medo, mas Senhor, esteja nesse lugar, envia os teus anjos ali, ó Pai, para que essas pessoas possam ter certeza, ter confiança, ter fé, que é o teu sangue que nos garante, aleluia, a salvação, a vida eterna, a vitória celestial. Obrigada, Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.